Meu Malvado Favorito e Minions é uma das melhores franquias de animação de todas. Mas como será que foi a evolução do Gru como super vilão? Vão embora, eu não tô! Na primeira produção de 2010 de Meu Malvado Favorito, a gente descobre que Felonious Gru nasceu no ano de 1964. Gru é fruto do relacionamento de Marlena e Robert Gru, um dos maiores supervilões da história. Só que em algum momento os seus pais se separaram, enquanto ele era ainda um simples bebê, distanciando ele do irmão gêmeo que ele nem fazia ideia que existia. Pelas cenas do terceiro filme, a gente pode notar que quando os dois eram bebês, eram muito apegados. Mesmo assim, Gru foi criado pela mãe. E quando ele tinha somente 9 anos de idade, viu o homem ir à lua e fixou em sua mente que ele também um dia iria pra lá. O que na verdade já era o seu DNA de vilão falando mais forte. E sempre que falava isso, Marlene, sua mãe, fazia pouco caso do sonho do garoto, que tinha uma aptidão natural para criar dispositivos, como o seu próprio foguete, que ele desenvolveu utilizando lixo e placas de rua que provavelmente roubou de algum lugar. Mais ou menos nessa mesma época, Gru e sua mãe foram para a convenção de vilões em Orlando, onde a gente pode ver os dois em frente ao stand do Dr. Nefário, vendo uma arma de gelo. E parece que a sua mãe comprou para ele uma pistola, já que no final do mesmo filme, a gente vê que a sua versão Mirim utiliza ela para roubar a coroa que Scarlett estava tomando da rainha da Inglaterra pela segunda vez. Gru, então, com um pequeno Kyle na garupa, monta em um equipamento aéreo que provavelmente foi construído por ele mesmo, já que naquela época o Nefário ainda não trabalhava para ele, e retorna para os Estados Unidos, isso com a coroa da rainha, sendo essa provavelmente a sua grande ação como vilão. Eu vi esse filme há alguns anos. Depois de presenciarem esse feito vilanesco do jovem Gru, os Minions recobram sua natureza e o elegem para ser o seu novo líder. Dessa forma, eles veem no Gru uma nova razão para continuarem existindo e o seguem até a sua casa. Ao chegarem lá, o Gru os rejeita, mas depois de insistir bastante e fazerem uma cara de por favor comovente, ele toma os 899 Minions que existem como seus serviçais. Nessa época, então, o grupo de pequenos seres amarelos começam a apoiar os atos cruéis de Gru, que incluíam uma arma de queijo para passar à frente na fila do sorvete, além de bombas de peido super poderosas, para poder ter o cinema completamente vazio para que ele pudesse assistir filme como Tubarão, que era indicado somente para pessoas mais velhas que ele na época. Se você é fã do Gru assim como a gente, comenta aqui embaixo #MiniChef, pra gente saber quem gosta de verdade dos filmes do vilão e dos Minions. Levantando mãozinha, levanta a mãozinha. Depois de traírem e se livrarem do seu antigo líder, Knuckles, o Sexteto Sinistro acaba enviando um convite pro Gru para ele participar da seleção do novo sexto membro do grupo. E foi por engano ao acharem que na verdade ele era um anão. Chegando lá, eles descobrem que na verdade é só uma criança e o dispensam sumariamente. Gru vai embora, mas não sem antes roubar o amuleto do zodíaco do bando de criminosos e participar de uma perseguição alucinante ao lado dos seus Minions. Knuckles observa tudo de longe e depois sequestra Gru, onde ele descobre que o garoto na verdade não tinha planos malignos para o objeto. O mini-chefe e o ex-líder do Sexteto Sinistro criam uma relação de mentor e aprendiz, até mesmo roubando o Banco do Mal e conhecendo o Sr. Perkins, além de terem o primeiro contato com o Vector ao se passarem por avô e neto só para roubarem o quadro da Mona Lisa. Eventualmente, o grupo de vilões levam Gru como refém e tomam o amuleto, resultando em um confronto final, tendo de um lado os Minions treinados em Kung Fu e o Knuckles, e do outro os super vilões transformados em animais do zodíaco chinês. Gru e seus servos conseguem derrotar o grupo que é preso pela AVL, que é liderada por um Sr. Bundovski ainda jovem, mas em compensação o Knuckles não resiste à luta e acaba morrendo para Belly Bottom. Pelo menos é o que todos acham até o enterro, onde vemos que ele tá vivo e bem, e vai continuar sendo o mentor do Gru. Agora Gru tinha um grupo de servos, um mentor de alto nível e um inventor que trabalharia exclusivamente para ele, que simpatizou com o garoto desde a primeira vez que o viu. Mais ou menos nessa época, Gru também passou por uma experiência traumática, que envolveu o seu primeiro amor por uma garota da sua classe, que na verdade tinha nojo dele, assim como a maior parte dos alunos.
Isso fez com que ele desenvolvesse um medo de se aproximar de mulheres e ser rejeitado, como a gente vê mais à frente. Depois do trauma na sua escola anterior, provavelmente Knuckles conseguiu uma vaga para Gru com seus contatos no mundo do crime, para que o garoto estudasse na escola para supervilões LPB, que foi onde o nosso vilão favorito conheceu Maxime Le Mal, que se tornaria o seu grande rival durante todos os anos em que estaria por lá. E mesmo depois de se formarem na escola, os dois ainda se odeiam. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Gru entra de vez na sua profissão de supervilão e comete alguns dos maiores crimes do planeta, sempre se inspirando em grandes vilões como seu próprio pai El Macho, invadindo museus, bancos e roubando as miniaturas da Estátua da Liberdade da Torre Eiffel, além do telão gigante da Times Square. Mas tudo isso eram treinos para o seu maior plano que ele tinha desde criança: roubar a Lua. Depois de roubar o raio encolhedor que foi desenvolvido por algum país da Ásia, Gru é roubado por Vector e bola o plano de adotar as garotas que vendem biscoitos pro vilão nerd, como forma de invadir o local e pegar seu raio de volta. Com o passar do tempo, ele acaba adquirindo afeição pelas garotas, a ponto de amá-las mais do que a ele mesmo, fazendo assim com que eles formem uma família feliz, enquanto Vector é mandado para a Lua, depois que o nosso vilão decide que as meninas são mais importantes do que a realização de um sonho. Depois de largar a vida de vilão, Gru abre uma empresa para fabricar geleia, mas o gosto do doce é horrível, e Dr. Nefário resolveu aceitar uma nova proposta de emprego e saiu da equipe depois de décadas de serviços prestados. O novo empregador do cientista é El Macho, que todos pensavam que tinha morrido, mas na verdade tinha o plano de utilizar os Minions para criar um super exército de dominação global. Lucy então é enviada para a AVL e oferece a Gru um trabalho de freelancer na agência, para impedirem o vilão, com tudo dando certo no final, graças à horrível geleia do Gru, que serviu como antídoto pro soro, e com o Dr. Nefário revertendo tudo de mal que ele mesmo tinha feito. Depois de tudo isso, Gru venceu o seu medo de falar com mulheres e pede Lucy em casamento, fazendo com que ela entre pra família e as garotas a aceitem como mãe. Se você chegou até aqui e é fã de desenhos e animações, então já se inscreve no nosso canal se não for inscrito. Assim você não perde os nossos conteúdos novos todos os dias. Muito obrigado. Mesmo sem ter sido criado por seu pai, Gru sempre soube que era descendente de uma longa linhagem de supervilões, já que ele teve uma árvore genealógica na sua parede. Só que ele descobre que falta uma pessoa nela, seu irmão gêmeo que sua mãe sempre escondeu dele a existência, depois de ter feito um acordo com seu ex-marido, onde cada um deles criaria um dos filhos. Gru e sua família vão até Fridônia, o país onde seu pai e Dru, seu irmão, viviam, e descobre que quando era vivo, o patriarca era um dos maiores supervilões do mundo e que tinha orgulho dele e de suas ações vilanescas, e que sempre estava de olho no outro filho. Gru e Dru desenvolvem uma relação fraterna rapidamente e enfrentam Brett, o novo supervilão que pretendia dominar o mundo e se vingar de Hollywood, depois de ter seu show cancelado por ter ficado velho demais para isso. Depois do retorno dos seres amarelos que se revoltaram e passaram alguns dias dentro de uma prisão, onde se tornaram os manda-chuvas, Gru e Dru conseguem derrotar Brett, e Gru acaba recuperando seu trabalho na AVL, que ele tinha perdido justamente por causa desse cara. Tô demitido! Quê? Mas que injustiça! Dru não tem muita vocação, mas tem o desejo de manter a tradição da família e ser um super vilão. Então ele rouba o jato de Gru e sai com os Minions que também queriam voltar a fazer maldades. Gru então se torna um agente de alto nível dentro da AVL e vai até a festa de ex-alunos de 1985, com o intuito de prender seu arquirrival da época da escola, Maxime Le Mal, que se autotransformou em meio humano e meio barata. Depois de conseguir, o Gru volta para casa e a gente vê que a família aumentou. Gru Jr. nasceu. Maxime foge e sequestra Gru Jr.,
o transformando em um bebê meio barata. Com a ajuda de Pop, uma fã de Gru que é a sua vizinha, ele alcança seu inimigo. E em um embate final, o amor do nosso vilão pelo seu filho faz com que o bebê saia do transe da poção de Maxim. E os dois derrotam o vilão com a ajuda dos Mega Minions, que foram criados pela AVL para proteger o mundo, ao melhor estilo Vingadores e Liga da Justiça. Ele então resgata o Gru Jr., que com a ajuda do Dr. Nefário, volta ao normal. Dessa forma, toda a família e os Minions se reúnem de novo, e o pequeno bebê aceitando seu pai e demonstrando amor por ele, enquanto Maxime também é transformado de novo em ser humano e é colocado em uma prisão da AVL, onde a gente descobre que todos os vilões que já apareceram na franquia, como Scarlet e seu marido, o Sexteto Sinistro, El Macho, Brett e até mesmo Vector, são mantidos presos. E como todos os filmes, o final é sempre acompanhado por uma música divertida, e com vários personagens dançando alegremente, o que é legal demais. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!